O imperialismo. A expansão do poder após a Revolução Industrial. A Revolução Industrial transformou o mundo de uma forma que ninguém poderia imaginar. As máquinas aumentaram a produção, as fábricas cresceram e as economias europeias passaram a produzir em grande escala. Porém, esse crescimento trouxe um novo problema. As indústrias precisavam cada vez mais de matérias-primas e também de novos mercados para vender seus produtos. Foi nesse cenário que surgiu uma nova fase da expansão global conhecida como imperialismo. Durante o século XIX, as grandes potências industriais como Inglaterra, França, Alemanha e Bélgica começaram uma intensa disputa por territórios fora da Europa. Esses países buscavam regiões ricas em recursos naturais, como ouro, diamantes, borracha, petróleo e minerais essenciais para manter suas indústrias funcionando. Além disso, queriam novos consumidores para seus produtos manufaturados. O imperialismo não foi apenas uma expansão territorial. Ele representou uma nova forma de dominação econômica, política e cultural. As potências europeias passaram a controlar regiões inteiras, impondo suas leis, sua economia e, muitas vezes, sua cultura sobre os povos locais. Essa expansão ficou conhecida como neocolonialismo, porque era diferente do antigo colonialismo da época das grandes navegações. Agora, o objetivo principal era sustentar o crescimento industrial. Um dos principais alvos dessa expansão foi o continente africano. A África possuía vastas riquezas naturais e uma enorme diversidade de povos e culturas. No entanto, essas características despertaram o interesse das potências europeias, que enxergavam o continente como uma oportunidade de crescimento econômico. No final do século XIX, ocorreu um evento histórico conhecido como Conferência de Berlim, onde países europeus dividiram territórios africanos entre si, sem considerar as populações que já viviam nessas regiões. Essa divisão artificial criou fronteiras que ignoravam tradições, línguas e identidades culturais. Povos que antes conviviam foram separados, enquanto grupos rivais foram obrigados a viver sob o mesmo domínio. Muitas das tensões e conflitos que existem em algumas regiões africanas hoje têm origem nessas decisões tomadas durante o período imperialista. O controle europeu sobre esses territórios tinha como principal objetivo a exploração econômica. Recursos naturais eram retirados em grande quantidade e enviados para as indústrias europeias. Para garantir essa produção, muitas populações locais foram obrigadas a trabalhar em condições extremamente difíceis. Em alguns casos, o trabalho forçado foi utilizado, gerando sofrimento e destruição social. Além da exploração econômica, o imperialismo também promoveu uma tentativa de impor valores culturais europeus. Línguas, religiões e costumes foram introduzidos, muitas vezes substituindo tradições locais. Esse processo afetou profundamente a identidade cultural de diversos povos, criando impactos que ainda são sentidos na atualidade. O imperialismo também influenciou a política global. A disputa por territórios aumentou as rivalidades entre as potências europeias. Cada país buscava expandir sua influência e demonstrar superioridade econômica e militar. Essa competição contribuiu para o aumento das tensões internacionais e foi um dos fatores que levaram ao surgimento da Primeira Guerra Mundial no início do século XX. Apesar da dominação, os povos colonizados nunca aceitaram completamente essa realidade. Diversos movimentos de resistência surgiram ao longo do tempo. Rebeliões, revoltas e manifestações culturais foram formas de lutar contra a opressão e preservar identidades locais. Essas resistências mostraram que, mesmo diante do domínio estrangeiro, as culturas e tradições continuaram vivas. Com o passar das décadas, o imperialismo começou a enfraquecer. As duas guerras mundiais desgastaram as potências europeias, reduzindo sua capacidade de manter colônias ao redor do mundo. A partir da metade do século XX, movimentos de independência começaram a ganhar força em várias regiões da África e da Ásia. Novos países surgiram,
iniciando processos complexos de reconstrução política e econômica. Mesmo após o fim do domínio colonial direto, muitas consequências do imperialismo continuaram presentes. Estruturas econômicas baseadas na exportação de matérias-primas, desigualdades sociais e desafios políticos são reflexos desse período histórico. O imperialismo ajudou a moldar a distribuição global de riqueza e poder que existe até hoje. Entender o imperialismo é fundamental para compreender as relações internacionais modernas. Ele mostra como o desenvolvimento industrial europeu influenciou profundamente outras regiões do planeta. Revela também como decisões tomadas no passado continuam afetando sociedades inteiras no presente. A história do imperialismo não é apenas sobre dominação e exploração. Ela também é uma história de resistência, adaptação e luta por identidade. É um capítulo essencial para entender como o mundo se tornou tão interligado e, ao mesmo tempo, tão desigual. E essa história continua influenciando debates sobre economia, política e cultura no século XXI. Se esse conteúdo te fez refletir ou aprender algo novo, você pode apoiar esse trabalho deixando seu like e se inscrevendo no canal. Isso ajuda mais do que parece e permite que eu continue trazendo histórias que valem a pena ser contadas. Aqui embaixo também tem um link para quem quiser acompanhar mais de perto. Obrigado por caminhar comigo até aqui.